Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edson Lima, estamos juntos, né? Faz um tempo que nós não nos encontramos numa live, não é verdade? Faz um bom tempo já, mas é um prazer enorme estar com vocês aqui. Já já o nosso convidado estará presente, né? O Marcos Henrique, o Marquinhos. Olha lá, já entrou, hein? O convidado já está antenado. Então, quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Essa manhã foi uma live muito pedida, né? Falar sobre propósito, como desfrutar do nosso propósito, tá? Então, assim, será um tempo bem precioso. Já vou chamar o meu convidado aqui para que vocês possam ouvir, conhecer um pouquinho dele, né? Aliás, eu acho que muita gente já conhece o Marquinho. O Marquinho é tudo, gente. Se vocês souberem um pouquinho desse homem, misericórdia. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado especial. Vamos lá, Marquinhos. Seja bem-vindo. Vamos falar de propósito. E aí, meu irmão? Fala, Edson. Tudo bom? Tudo jóia, cara. Distante fisicamente, mas próximo do coração sempre, né, irmão? É, isso é verdade. Um pouquinho longe, alguns quilômetros, né? O Marquinhos está em Minas, gente. Para quem não conhece, está lá em Minas Gerais. Isso é um mineiro bom. Marquinho, conta um pouquinho de você aí pra galera que tá aqui assistindo a gente. Já faz o jabá do seu canal, Ah, já manda verdade, né? bala lá. Então, gente, um bom dia aí, um bom dia a todos. Agradecer ao Edson o convite. Era para ter feito ano passado, né, Edson? Enrolamos Verdade, cara, verdade. esses problemas aí de corona, esses comércios fechados, acaba parando um pouco a vida da gente também, né? Problemas pessoais. Salmodiai, né, cara? Você não É, participou do Salmodiai não também. participei, fiquei te devendo. Fiquei te devendo essa daí. Mas eu sou o Marcos, sou Belo Horizontino, né? Sou da capital aqui do estado de Minas. Já morei em Registro, é a cidade que o Edson está hoje, apesar do Edson ser paulistano, aqueles paulistanos raiz, né? Ô, raizão. Paulistano, daqueles natos em si. Sou professor, tenho algumas formações, assim como o Edson brincou, né? Até minha esposa a Aline brinca. A Aline já mandou um abraço para você, viu, Edson? Falou que não vai poder aparecer para Ô, você, mande para outro pra Vânia, Aline. pro Vini, pro Gabriel, falou que não vai poder aparecer na live, que a gente está esperando um técnico de internet vir em casa hoje, porque a internet está horrível, então tem que trocar a internet. Já viu o home Eu office sei como é como que é, é, meu né? irmão. Professor em Eu home sei como office é que é. sofre, mas sofre mesmo. Eu sou professor, mas eu não comecei em si como professor, me descobri na docência, né? Quando a gente fala sobre propósito, é bem legal a gente até pensar um pouco sobre isso, porque eu comecei mais na área industrial. Eu fiz aprendizagem no Senai há muitos anos atrás, e lá no Senai eu descobri que eu podia ganhar dinheiro, né? Então, um dos focos dos propósitos da maioria das pessoas é dinheiro, é grana. Então, a pessoa fala assim, desde a escola, no ensino fundamental, no ensino médio, eu e Edson, que somos professores, escutamos muito isso. Professor, o que dá mais dinheiro, professor? Eu quero estudar, Desse professor. jeito. Eu quero estudar o que dá mais dinheiro. E não diferente da maioria das pessoas, eu pensava da mesma forma, o que dá mais dinheiro. E na época tive a oportunidade de fazer curso de elétrica, eletricista ganhava muito dinheiro, ganha até hoje, né? Bom, como eu fiz a elétrica, ainda conheço um pouco, eu não gasto tanto dinheiro com eletricista, porque é terrível, não que não deva, né? Os eletricistas, eles merecem o valor que eles cobram em si. Mas fui fazer elétrica pensando no dinheiro, da elétrica fui pensar em outras coisas que também poderia dar dinheiro, e aí fui fazer segurança do trabalho. Na segurança do trabalho, que é um curso técnico, foi onde eu descobri que o meu caminho não era ganhar dinheiro em si, né? Mas que o meu caminho era através da explicação, através da palavra, através do conhecimento, tentar auxiliar as pessoas no máximo que eu pudesse. E aí, dentro da segurança do trabalho, fui trabalhar com treinamentos. No treinamento, eu descobri que eu era professor. Porque professor, você não se torna um, né? Se você tentar se tornar um professor, você vai se frustrar, porque são mais os problemas do que
as benitudes em si, né, as vantagens em si, levando em consideração a comparação com profissões comuns, né, gente, que o professor ele trabalha em casa, o professor ele trabalha no carro, o professor ele trabalha no ônibus, o professor está no almoço em família ali, dormindo, ele sonha, de vez em quando eu estou dando aula, dormindo, a Aline me cutuca assim, me acorda, que eu estou falando com os alunos. Você não é professor 4 horas, 6 horas, 8 horas do seu dia, você é professor o tempo todo. E aí eu resolvi entrar nessa empreitada, né, como professor na época no ensino técnico. Comecei dando treinamento dentro de Minas da Vale, aqui em Minas Gerais, né, não chama Minas Gerais à toa, que tinha muitas minas de ouro no passado, hoje tem muitas minas ainda de metais. E dando treinamento, eu comecei a me encantar pela educação profissional. Eu já dava aula particular de reforço, né, assim que eu tinha saído do ensino médio, iniciado o ensino técnico. Terminei o ensino técnico, fui fazer engenharia, Edson. Imagina eu, engenheiro, Edson. Tudo a Gente, ver, não é né? à toa que eu convidei o Marcos para falar de propósito. Você já viu o tanto de profissão que ele já passou. Ele não contou metade ainda. Imagina eu, engenheiro. E aí eu fui fazer engenharia, por causa da engenharia comecei a trabalhar dando aula de reforço, né? E ali na aula de reforço eu vi que não era bem assim o que eu queria. E entrei para dar aula na escola técnica. Eu comecei a dar aula na escola técnica aqui em Minas, né, numa cidade que chama Lagoa Santa. Isso já vai para 10 anos agora, vai fazer 10 anos da primeira escola técnica que eu dei aula. E nessa escola técnica eu percebi o quanto que ensinar pessoas, mas aprender com pessoas era importante, porque eu vim de uma cultura de escola, de sala de aula, onde o professor era o detentor do saber, né? Então o professor falou, tá falado. Aquilo que o professor falou, eu tinha que escutar, eu tinha que obedecer, eu tinha que replicar, muitas vezes sem nem questionar, né? Isso era um questionamento Bater que eu continência fazia. só, né? Eu lembro que eu tinha um professor de geografia inteligentíssimo, mas esse professor de geografia ele não gostava de ser questionado. Aí um belo dia eu gostava muito de ter noção, por isso que eu viajo muito, eu gostava de ter noção geográfica, né? Onde que está uma cidade, onde que está outra. E estudando na Europa, ele fez uma localização inadequada. E eu fui falar com ele, né, com todo respeito, levantei a mão e tudo, chamava Ivanzão, que a gente chamava ele, que ele era grandão, né? Ô, professor Ivan, o senhor me desculpa, mas o senhor fez essa localização errada. Ele falou assim, quem é o professor aqui? Eu lembro disso até hoje, cara. Porque, assim, não só isso, né, outras experiências também me marcaram e me fizeram pensar em ser um professor diferente, ser um professor que entende que a docência em si, a educação em si, ela depende de todos que fazem parte. Quando eu falo todos, eu não falo só o professor e o aluno, né? Mas desde a tia da cantina, ao diretor, ao porteiro, ao segurança, todos eles fazem a educação, todos são educadores. A diferença é em que campo da educação que eles atuam, né? E aí comecei, me tornei professor, fui fazer faculdade, aí eu fiz um monte de formações, né? Tem algumas formações variadas assim. A Aline brinca quando eles perguntam ela, qual formação seu marido tem? Ela fala, algumas. Eu sei que ele tem teologia e sei que ele tem pedagogia. Aquela opção que tem lá outros, né? Do Marcos vai ser assim, algumas. Eu sei que ele tem teologia e que ele tem pedagogia. Mas comecei a estudar um pouco, mais levando em consideração o acesso, né? Educação à distância, ela ajudou muito, tanto que eu fiz uma formação só presencial, as demais foram todas à distância, que eu estudei na Estácio Gestão Ambiental, que eu gostava muito da área de ciência, de biologia, foi uma área que eu segui também, né? Que eu sou professor de biologia, dei aula no ensino médio, dei aula no ensino fundamental por um tempo, mas mais no ensino técnico mesmo. Da biologia eu descobri que tinha muitos professores que não tinham didática. Eu pensava que eu tinha didática, aí fui para pedagogia. Na pedagogia eu tomei um banho de água fria, né, de água gelada, que eu pensei que eu era aquele professor que conhecia, que os alunos gostavam da aula. Mas mesmo assim eu não era um professor que dava todas as possibilidades de participação para o aluno. E a pedagogia me abriu muitos olhos. Aí eu conheci os famosos pais da pedagogia, né? No Brasil nós somos privilegiados, porque nós temos grandes nomes, que são até muito atacados por pessoas que não conhecem, né? Como o saudoso Paulo Freire, que é muito atacado ultimamente, por pessoas que misturam muito a questão de ideologia política com a questão da educação. E a educação, por mais que ela é ideológica também, ela é um ato político, né? Todos nós fazemos política. Sempre fazemos né? política todo dia, né? Dentro de casa. Sempre é. Eu vi que é. o Daniel Nós não pediu fazemos pão de politicagem, queijo. né? Mas política
Isso é Faz verdade. parte do processo educacional. O Daniel pediu pão de queijo aí, ó, nos comentários, já é uma ação política, né? Já é um ato de mostrar o quanto que o pão de queijo, Reivindicação? uma reivindicação, e mostrar o quanto que o pão de queijo mineiro ele é famoso mundo afora, né? Falou da banana também aí, Edson, a banana chips, misturar um pouco da culinária mineira com a culinária do Vale, hein? Fica uma maravilha, Bora, vai fazer um negócio bom, hein? fica uma beleza. Eu fiz a pedagogia, mas eu sempre entendi que eu não devo estudar só para ganhar dinheiro. Aí pensando nessa questão do propósito, eu entendia qual que é o meu propósito em si. Como eu sou cristão, né? Sou cristão desde de criança, assim, passei por várias vertentes religiosas diferentes, levando em consideração aquilo que a minha família já frequentava, é o comum, né? A gente passa a seguir o caminho dos pais mesmo, mas fui me descobrir mesmo na fé reformada, assim, porque eu gostava muito de estudar, então você vai para uma religião, você começa a aprender daquela religião, né? E dentre as vertentes religiosas que mais me dava possibilidade de aprendizado e questionamento sobre o que era ensinado era a fé reformada. Então, hoje eu sou um cristão, mais que as vertentes religiosas elas não nos tornam melhores, né? Ou nos tornam piores que os outros, mas dentro da fé reformada eu me descobri, foi onde eu fui estudar teologia, que é uma área que, a princípio, eu fazia mais como vocação, né? Eu pensava, poxa, eu vou estudar para auxiliar as pessoas. Muitas pessoas que estão no meio religioso hoje não têm possibilidade de um acesso gratuito, aí já vai até a indicação do canal, aí, né? Tem um canal no YouTube onde eu gravo aulas de diversos temas dentro da teologia, desde a ciência da religião, para falar de várias religiões, porque depois da teologia eu fui fazer ciência da religião, pois eu percebia que dentro da vertente religiosa, teológica que eu estudei, não se tinha abertura que deveria para aprender sobre outras religiões, né? Então comecei a me interessar sobre outras religiões, mas para ter o respeito, porque hoje quando a gente fala sobre respeito, sobre até respeitar o propósito do outro, está muito ligado, o de respeito está muito ligado ao desconhecimento. As pessoas não conhecem os propósitos que o outro tem. Por isso que ela julga, né? Ela não consegue agir com empatia porque ela nem sabe o lugar que o outro está. Então, como que ela vai se colocar no lugar que ela não conhece? Foi muito para que eu pudesse me colocar no lugar do outro. Hoje eu trabalho também com a teologia, né? Sou professor de línguas bíblicas, de grego e hebraico. Então, quando alguém fala que você está falando grego, às vezes sim, né? Às vezes a gente está falando grego mesmo. Às vezes é meio complexo, assim, de entender. Vi até que entrou uma amiga que estudou hebraico comigo aí, Edson. Manda um abraço para ela. Lá de São Qual o nome Paulo, dela? Marisa. O Marisa, um abraço para você. Gente, às vezes o Marquinhos fala grego, tá? Se você não entender, você fala que ele traduz. É por isso, falar grego, às vezes as pessoas não entendem, tem que ter um dicionário, assim, né? E me encantei pela teologia. A teologia hoje, ela guia, por mais que eu, como ocupação principal, sou professor hoje na educação profissional, né, no ensino profissionalizante. Em Minas, eu acho que eu já passei pelas maiores escolas assim de educação profissional, Instituto Federal, Senai, Senac, SESI, Cefet. De um modo geral, já passei por todas que têm um renome, mas por gostar de estudar bastante e de trabalhar em instituições diferentes e para aprender sobre modelos pedagógicos diferentes. Hoje eu retornei para Minas, estou trabalhando no Senac aqui em Minas, né? Então, saí do Senac, mas continuo no Senac, né, Edson? Bom filho, a casa Jeito. torna, meu irmão. Não tem jeito. Fui convidado, participei de um Esses processo. filho pródigo, eu vou te falar. Volta, Filho pródigo sempre volta para casa do pai. Sempre volta, não tem jeito. Fiquei um tempo na coordenação pedagógica no município aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, mas percebi que é sala de aula mesmo, não tem jeito, né? Eu sempre quis trabalhar um tempo na coordenação pedagógica, então trabalhei para pegar um conhecimento, uma experiência em si, mas pulsa no sangue a sala de aula, a docência. Por mais que a gente consiga ensinar, porque o coordenador ele também é um educador, né, um educador de educadores, é uma função até mais complexa em questão de responsabilidade em si, mas para quem é de sala de aula, a gente sempre volta para os caminhos iniciais que a gente começou a trilhar, né? E hoje estou aí, trabalho no Senac aqui em Minas e trabalho com alguns seminários aqui em Belo Horizonte também na região metropolitana.
principalmente com o grego e com o hebraico, dando aula de outras disciplinas também, montando material na educação à distância, que agora está bombando, né? Então tem muitas turmas de aula online que a gente monta material, que a gente trabalha gravando vídeo para essas instituições, mas voltando agora, graças a Deus, voltando ao presencial, porque nada como contato, olho a olho, corpo a corpo, a gente poder entender Tete a tete, alma com alma, né? a gente poder até ver os sentimentos do outro, porque essa coisa de online é uma maravilha para a gente aprender, viu? Mas para fazer uma socialização em si, gente, é terrível mesmo. Agora à tarde eu dou aula para os adolescentes da aprendizagem, adolescentes lá de 14 a 24, apesar que a maioria tem entre 14 e 18, né? Muito raro alguém na aprendizagem com mais do que isso. E a molecada é extremamente intensa, assim, é uma molecada que não para, totalmente antenada, gosta muito de tecnologia, mas a aula não flui como fluiria em sala de aula, né? Que às vezes com uma brincadeira, com uma descontração, com algo que nem está relacionado ao pedagógico que eles trazem para a sala de aula, a gente consegue trabalhar com isso. No online, não. No meu caso, que eu não peço eles para deixar a câmera ligada, então às vezes o moleque vai dar um rolê lá, ele sai, vai comprar um pão e tudo. Se eu não perguntar se ele está ali, eu nem fico sabendo. Tá só ligada, tá só logada, a câmera, né? Só a câmera, e mais nada. Então perde muito esse contato. Uma fotinha. Tem uns que são malandros ainda. Tem um que colocou uma foto assim, eu olhava e falava, cara, esse menino tá morto assim, né? Não é possível. E aí eu chamei, eu vi que não atendeu. Aí ele voltou depois de uns 20 minutos. Falei, ô, irmão, por que você deixou a sua foto, cara, na frente? Falou, professor, você sabe, né? Não ganhar falta. Eu falei, não, cara, me avisa, professor. Precisa ir ali resolver. Mas deixou a foto, eu fiquei com medo. Eu falei, o cara morreu, cara, paralisou assim, ó. Travou na frente do computador. A aula do professor tá tão boa que o moleque ficou atônito assim, ó. Não conseguiu nem se movimentar, né? Foi tão impactante, né, Marcos? Pois é. Tem essas questões, né, que acontecem em si, mas eu gosto muito do presencial, viu? Eu fui professor aí em Registro, né, por mais de um ano, depois professor por quase 2 anos em São Paulo, capital, no Senac, e não só o Senac, algumas outras instituições também, mas o Senac, de um modo geral, ele nos dá uma possibilidade muito grande de trabalhar com o potencial do aluno, né? Nós partimos do pressuposto que o aluno ele tem um conhecimento, ele traz consigo um conhecimento, e nós somos meio que os lapidadores ali daquele conhecimento, né? Vamos consertando as arestas, vamos auxiliando esse aluno a se desenvolver naquilo que ele é bom, a descobrir o propósito que ele tem. Porque professor é uma coisa engraçada, né? Eu descobri que eu deveria ser docente, que eu tinha realmente uma vocação para ser docente lá no ensino fundamental, mas eu fui realmente lembrar disso já dando aula. Que foi com uma professora que sempre que ia apresentar trabalho, eu era aquele aluno meio enrolado, sabe? Eu tinha facilidade com comunicação, por isso que eu virei professor, mas eu não gostava muito de estudar aquilo que era muito teórico em sala de aula. Então, quando tinham as apresentações de trabalho, eu escrevia numa folha de papel tudo que eu precisava falar, eu criava, na época nem se falava muito em mapas mentais, mas o que eu fazia era um mapa mental, eu criava algumas conexões, fazia alguns desenhos que eu gostava de desenhar, e através daqueles desenhos eu tinha o conhecimento do tema e eu abordava o tema. E a professora falou assim, ela falou, olha, você tem que ser professor, hein? Você fala muito bem. Eu falei assim, Deus me livre. Para aguentar igual a senhora aguenta a gente aqui? Tô fora. Não quero ser professor, não. Ela gente, viu em mim um propósito que eu não via, né? Isso é interessante. Propósito, exatamente. E aí eu até brinquei, né, na nossa chamada, eu falei sobre o filme Soul, né? Sim. Às vezes a gente... Não sei se você assistiu o Soul? Assisti o Soul. Então, assim, a galera, às vezes a gente acha que o nosso propósito é aquilo que eu desejo, né? Aquilo que eu visualizo. Mas as pessoas que estão ao nosso redor talvez tenham uma conexão muito maior com o nosso propósito do que nós mesmos, né? É aquela famosa, né, que a Bíblia nos chama a atenção, que o nosso coração é enganoso, né? E para quem chegou agora, a gente está falando de propósito, e o Marcos ficou aí 15 minutos falando de uma trajetória dele. Pensa aí, gente, o cara de eletricista, professor, pedagogo, coordenador pedagógico, assim, olha a viagem, né? Olha a construção. E tudo isso é educação, tudo isso é um projeto educacional, né? E Sêneca falava, né, que se o homem não sabe para qual porto ele se dirige, nenhum vento lhe será favorável, né?
Então, a gente começa a andar por todos os lugares, a gente quer se encontrar e a gente não se encontra. E o que eu percebi muito nessa nossa geração, né, na geração que a gente está vivenciando agora, que a gente está cuidando, né, direcionando, é uma geração que perde o sentido, né, muito fácil, né? Ela desgosta muito rápido, né, daquilo que ela está fazendo hoje. E isso não é ruim, a gente não está aqui condenando, não, muito pelo contrário. O que a gente quer com essa live aqui é muito das dúvidas do que eles trazem para a gente, né? Professor, como eu me acho? Como eu me encontro? Né? Qual é a minha profissão? E aí a primeira pergunta é quando alguém chega para mim e fala assim, professor, eu não sei o meu propósito. Aí eu falei, você está procurando o seu propósito ou você procura qual a profissão que você deseja seguir? Né? São coisas distintas. Quando a gente fala de propósito, né, Marcos? A gente fala de uma intenção. Né? Eu tenho a intenção de fazer algo, é um projeto, para nós cristãos, um desígnio de Deus. Né? Então, assim, é aquilo que se busca alcançar, mas tem uma finalidade muito específica. Né? E você falou, você já era vocacionado antes, né? Mas você estava passando aí, né, pulando de profissão, de empresa para empresa. Isso também aconteceu comigo. Né? Eu falo que eu me descobri no educacional, no acadêmico. Se um dia eu conto para vocês, para a live não ficar muito pesada, mas eu sou do mundo corporativo, né? E assim como o Marcos, quando eu comecei a minha carreira lá atrás, a minha busca era o dinheiro também. Né? Eu falei, pô, o que paga mais aqui? Então eu sou um cara que trabalhou no mercado segurador por 14 anos. Né? Trabalhei 14 anos no mercado segurador. Um mercado que sempre teve uma rentabilidade muito boa, principalmente para a área em que eu trabalhava. Né? Eu trabalhava com sinistro, que era a parte de indenização. Trabalhei com automóvel, trabalhei com residencial, trabalhei com grandes riscos. Então eu cuidava de montantes de milhões. Né? Imagina se assinar um cheque para um cara de uma indenização de 3 milhões, 4 milhões. Então não era uma coisa muito simples. Então, uma responsabilidade grande e você tinha um retorno financeiro muito grande também. E chegou um determinado momento que eu comecei a repensar no meu propósito, né? Ou seja, na minha carreira, porque o meu propósito Deus já tinha designado. Né? E eu comecei a repensar. Vim para registro, estou aqui há 9 anos. Vim para o mercado público, né? Para o público, né? Setor público. E um dia sentado na mesa da minha casa, tomando meu café da tarde, como a gente sempre faz, né, Marquinhos? Aquele pão de queijo seria uma benção. E aí, tomando aquele cafezinho, a Vânia me perguntou, né? Minha esposa falou, você tá triste, você não tá feliz. Aí eu falei, não, imagina, tô felizaço. Ela, não, você não tá feliz. Eu falei, não, tô feliz, tô falando pra você. E aí na terceira pergunta, que a terceira vez que ela questionou, ela falou, não, você não tá feliz. Eu falei, não, realmente eu não tô feliz, não quero mais saber desse negócio, vamos voltar para São Paulo, né? E aí ela sentou e a gente começou a dialogar. Eu falo que ela foi a minha coach naquele momento, né? Porque a gente começou a rabiscar, né, Marquinhos? E é uma coisa que a gente ensina os nossos alunos. E se você tiver dúvida, você que está assistindo essa live, manda aí nos comentários, manda um WhatsApp, ou entra lá no nosso direct, manda pergunta pra gente que a gente vai responder. Existe sim um caminho, né? E eu fiz esse caminho na minha vida também. Então eu comecei a escrever, né? E aí, pensando em tudo isso que o Marcos falou e pelo que o Marcos passou, né, tem uma pergunta lá no Breve Catecismo, né, de Westminster, que é a primeira pergunta, inclusive. Qual é o fim principal do homem? Né? E eu me apeguei àquilo, sabe? Cara, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele em todo o tempo. Aí ela perguntando para mim se eu estava feliz, eu falei, não, não estou feliz, então calma aí. Eu não estou cumprindo o meu propósito, né, pelo qual Deus me designou. Eu nem estou glorificando a Ele com a minha tristeza, né, e nem estou me alegrando nele, porque, peraí, Ele me trouxe aqui, né? Então Ele me tirou de São Paulo, me colocou aqui no Vale do Ribeira, e eu preciso me encontrar. Então, esse foi o propósito inicial, né, pelo qual Deus me trouxe. Olha só, assim como o Marcos veio, assim como o Marcos voltou, assim como nós nos conhecemos, né, Marquinhos? Sim. Como nós nos conhecemos. E depois eu vou, para quem, né, quiser aí, eu vou compartilhar depois com vocês. Eu montei um quadro de perspectiva de vida, né?
eu coloquei uma perspectiva assim de 100 anos. Eu sempre brinquei com a minha família, porque a família do meu pai vive muito, né? Então, eu tenho tios com 102, morreu com 102, 103, 104 anos de idade, 99. Meu pai vai fazer 86 sábado agora, né, no próximo sábado. Não, sem ser esse agora, o próximo, né? Ele vai fazer 86, super forte, não toma um comprimido, Marcos. Não toma um remédio. Tá melhor que eu. Melhor do que eu, filho. Então, assim, eu fiz esse quadro numa perspectiva de 100 anos. E aí eu comecei a pintar. E eu até brinquei aqui com a minha sogra, ela fez comigo, ficou barato. A senhora pensa em viver até quantos anos, né? E ela colocou, se eu viver até 85, tá bom demais. Aí eu falei, tá, e quantos anos a senhora tá hoje? 71. Então eu pintei de uma cor a idade dela. E pintei de outra cor a perspectiva de vida dela. Quando ela olhou aquele quadro, ela se assustou. Ela falou assim, nossa, eu só tenho isso? Eu falei, mas peraí, a senhora não fez conta? Ela, não, mas visualmente eu não consegui enxergar isso. Eu tenho muito pouco tempo. E quando a gente começou esse diálogo, Marcos, ela começou a entender que ela precisava construir o futuro dela hoje. Né? Que a gente constrói o nosso futuro todo dia. Que nunca é tarde, né? Que Deus sempre tem recomeços pra gente o tempo todo. E ela entendeu que ela ainda tinha mais propósito. Aliás, que ela nunca fugiu do seu propósito. Ela só precisava entender como ela deveria cumprir o propósito até o final da carreira dela. E trazendo para vocês aí que estão assistindo a nossa live, né, essa questão do propósito, qual é a sua razão de ser? Qual é a sua razão de viver? Por que você está onde você está hoje? Por que você nasceu nessa família? Por que você conheceu o Marcos, conheceu o professor Edson? Por que você foi estudar no Senac? Por que você foi para Minas? Por que você foi embora para Curitiba, assim como muitos vão daqui do Vale do Ribeira? O que a gente precisa compreender nessa questão aqui, gente, é que assim, a gente precisa ter um equilíbrio. Né? O nosso propósito sempre vai estar em equilíbrio com as nossas habilidades, com os nossos conhecimentos, com aquilo que você ama, com aquilo que você faz, com aquilo que você é pago para fazer. E muito além, né? O que o mundo precisa? Porque eu não posso viver só para mim, né? Eu vivo para o outro também. Aliás, a gente vive muito mais para o outro do que para nós mesmos. Né? E eu queria aqui, Marcos, vou deixar você falar um pouquinho, um texto que eu separei para a gente ler, está lá em Romanos, capítulo 14, do versículo 7 e 8. Ele fala assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Nós não vivemos apenas para nós. Eu não casei com a Vânia para viver para mim, para ela ficar me servindo 24 horas, né? E só eu viver e ela viver para mim como se fosse uma escrava. Não. Então a palavra nos diz, né? Nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morreremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então Deus já criou a mim e a você com um propósito. Né? Basta agora a gente descobrir como eu cumpro esse meu propósito, como eu me alegro nele, né? Como eu glorifico o nome dele. Então, para você que não acredita, para você que segue uma outra religião, cara, fiquem super tranquilos, a live aqui é para falar de propósito, e você vai encontrar o seu propósito, né? Se você tem uma outra crença. Quando a gente fala de propósito, eu separo em 4 pilares aqui, e é legal você começar a pensar nisso. O que você ama fazer? Anota aí, gente. O que você ama fazer? Começa por aqui. Você tem que começar por aqui. O que você ama fazer? Quando eu sentei na mesa do café lá com a minha esposa, que eu estava triste, chateado, foi a primeira coisa que ela me perguntou. O que você ama fazer? E aí eu comecei a escrever. Eu amo gente. Eu amo ensinar. Eu amo estar com pessoas. Eu amo a Deus. Sabe assim, Marcos? Eu comecei a escrever. Né? A segunda coisa que ela me questionou e eu perguntei dentro de mim, para mim mesmo, era assim, qual é a sua missão? Quando a gente vai ensinar os alunos aqui na administração de empresas, quando a gente vai ensinar eles na área de gestão e negócio, o Marcos, que veio da área de segurança do trabalho, a gente fala assim, qual é a missão da sua empresa? Qual é o propósito? Para que ela nasceu? O que está te movendo? E aí, então, você tem que encontrar o que você ama, qual é a sua missão,
qual é a sua vocação? Você lembra que o Marcos contou aqui pra gente? Ele já sabia qual era a vocação dele, né? Desde lá de trás, lá na escola pública, mas ele não estava desempenhando o seu propósito, daquilo que ele era vocacionado. Então, vamos lá. Qual é a sua vocação? Qual é a sua profissão? Professor, eu preciso perguntar da minha profissão? Não. Sabe o que você pergunta para saber da sua missão? O que o mundo necessita? Escreve aí, o que esse planeta necessita? Então, a minha primeira pergunta foi lá o que eu amava. Pô, amo gente, amo pessoas, amo ensinar, tal. O que o mundo precisa? Ah, Vânia, o mundo precisa de educação, o mundo precisa de mais empatia. Falamos aqui hoje, né? O Marcos falou, né? Precisa de empatia, o mundo precisa de cuidado, precisa de Deus. E eu fui escrevendo, né? Quando a gente fala de vocação e profissão, fala assim, ó, o que você, né, é pago para fazer? O que você é pago para fazer? E aí eu comecei a olhar dentro de mim. Nossa, eu estou aqui na prefeitura, eu sou pago para cuidar de uma equipe, eu sou pago para cuidar da população. Eu estava no setor público, né? Eu estava na área da saúde. Então, assim, a minha vida era cuidar. E eu comecei a escrever, eu sou pago para cuidar. Sou pago para servir pessoas. Um servidor público. A própria palavra, se a gente for lá para a essência, servir. O servidor está para servir. Eu era um servidor público. E aí, quando você encontra paixão, você fala, o que você faz bem feito? Se você responder essas 4 perguntas, é porque vai muito longe, aqui essa live ficaria pequena, mas de repente, se vocês quiserem, se a galera que está assistindo a gente quiser, se quiser encontrar mais um público aí, eu e o Marcos, a gente pode entrar numa sala fechada, né? A gente entra no Zoom, no Google Meet um dia aí, e a gente fica aí 1 hora, 2 horas, com um pouco mais de especificidade, a gente aprofunda, né, isso como se fosse uma aula. Porque eu preciso olhar o meu lado espiritual, preciso olhar o meu lado cultural, preciso olhar o meu financeiro, preciso olhar o social, preciso olhar o meu lado emocional, a minha família, preciso olhar meu lado intelectual. Isso aqui é uma profundidade muito grande, né? Então a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Mas para que essa live não fique pesada, a gente pode marcar um encontro numa sala fechada e a gente mostrar uma aula, a gente plota a imagem, perguntas, porque tem um passo a passo, né? Olha lá o Daniel contribuindo aqui, o cara foi lá no Richard Foster, coisa grande, né, meu? Esses seminaristas aqui, filhos, brincadeira. Ele fala que a nossa tarefa principal é de aprendermos a produzir os raios de amor de Deus. Perfeito. De novo, volta aqui, eu não vivo para mim, eu vivo para o outro. Então eu sei o que o mundo precisa, eu sei o que eu amo, eu sei aquilo que você pode ser pago, para fazer, as pessoas vão te pagar com alegria, e aquilo que você é bom em fazer, você vai encontrar a sua paixão. É nessa linha, não é, Marcos? De tudo que você vivenciou? Sim, e quando você lê o texto, né, de Romanos em si, sempre que a gente vê na Bíblia aparecendo um para, aí vai uma deixa do grego aí, né, sempre que aparece um para é uma preposição que a gente usa a maioria das vezes, a preposição eis no grego, que é em direção a. Então, eu vivo para Deus, então eu vivo em direção a Deus. Eu vivo para amar ao próximo, então eu vivo em direção a amar ao próximo. Se você vive para algo, você vive em direção a algo, né? E quando a gente começa a pensar nisso, as pessoas elas vivem muito sem propósito, porque é uma construção até histórica e social mesmo, né? Desde a escola, quando se pergunta pro pré-adolescente lá, o que ele vai ser quando ele crescer, ele já é alguém, né? Eu falo muito isso com os adolescentes em sala de aula, você já é alguém. Agora, qual profissão, qual vocação, o que você quer fazer na sua vida para o outro? Não é ser, porque ser ele já é um ser, ele já tem em si os seus pensamentos, ele já tem em si até muitas questões formadas que ele vai levar por toda a sua vida, que ele aprendeu com os pais, que ele aprendeu na religião, que ele aprendeu na filosofia que ele segue, na ideologia de vida que ele segue. E muitas vezes isso é menosprezado, às vezes a gente mata, e muitos professores fazem isso, né, Edson? Matam o sonho do adolescente, matam o sonho do jovem, matam o sonho da criança, quando a criança fala que quer ser astronauta, e às vezes ela realmente quer ser astronauta,
ela sente que ser astronauta vai fazer ela ser uma pessoa melhor e ela vai servir os outros sendo astronauta. E o professor fala assim, mas por que astronauta? Porque você não se torna um jogador de futebol? Dá mais dinheiro, tem mais fama, tem mais prestígio. E isso não tem nada a ver com propósito, fora o risco. Imagina, você vai e não volta. Vai que acontece igual nesses filmes aí, Star Wars. Ocorre uma guerra nas estrelas e você morre por lá. Jamais, não faz isso da sua vida não. Vai virar youtuber. Vai virar influenciador digital, é melhor para você. E com essas palavras a gente acaba matando um pouco do sonho das pessoas. Eu sempre falo com os adolescentes, né? O que você gosta de fazer? O professor não vai me perguntar o que eu quero ser quando eu crescer. Não, o que você gosta de fazer? Você gosta do que? Eu gosto de jogo. Você gosta de jogo? Que jogo? Eu gosto de Free Fire, professor. Não dá para fazer nada com Free Fire, né? Por que não? Vamos tentar fazer um projeto aplicando Free Fire com o conteúdo que nós estamos aprendendo em sala de aula? Eu fiz isso uma vez numa turma de adolescentes em São Paulo para falar sobre liderança. E aí nós dividimos lá os vários grupos, eles jogaram online, e à medida que ia acontecendo uma morte dentro do Free Fire, esse jogo que a rapaziada adora, né? Tá bombando aí nos celulares, que tem muita gente que viciou, que acaba perdendo em si a questão didática do jogo, mas é um jogo bem didático. Sempre que tinha uma morte, eles tinham que escrever o porquê que o amigo que fazia parte daquela equipe, ele morreu. E às vezes era porque faltou comunicação, eles não se preocuparam com a quantidade de suprimentos, eles não se preocuparam com a logística do espaço onde eles estavam para analisar uma estratégia de guerra dos inimigos que poderiam estar vindo por várias direções. Depois dessa aula, um aluno virou para mim e falou assim, professor, eu já sei o que eu quero fazer. Eu falei, você quer ser design de games? Ele falou, não, professor, eu quero ir para o exército. Porque no exército eu vou ter possibilidade de aplicar algumas dessas estratégias que nós aprendemos hoje. Eu me percebi hoje como um desses líderes aí que o senhor falou, esse tal de líder democrático. Eu acho que eu sou esse tal desse líder democrático aí que o senhor explicou. E eu me daria muito bem se eu fosse pro exército, porque eu fico vendo, professor, quando eu passo na porta dos quartéis, eles são muito desorganizados, assim. Pra que deixar aquele menino na porta segurando lá aquela arma à toa, coitado? Eu acho que eu ia criar umas estratégias boas, hein, professor, para mudar um pouco disso. E aí percebe como que, às vezes, um jogo, né? Porque tudo partiu do jogo. Eles não saíam do tal do Free Fire de jeito nenhum quando eu virava as costas na sala de aula. E aí eu resolvi usar o Free Fire para dar uma aula sobre liderança, que era um tema que iria ser aplicado na aula da aprendizagem. E a partir dessa aula, um aluno descobriu o propósito que ele tinha, né? Aquele propósito que já estava dentro dele foi despertado. O papel nosso como, não só como professor, mas mais como professor, porque o professor ele instrui, né? O professor ele direciona, é fazer o aluno enxergar o seu próprio propósito, e não o propósito do outro. Tem muita gente frustrada hoje que ganha muito bem na área bancária, então nem se fala, né? Gerentes de banco, que entraram porque é uma profissão boa financeiramente falando, planos de carreira excelentes, mas não tem propósito. A pessoa não está feliz. Esses raios de amor de Deus, como o Daniel compartilhou, eles não vão ser produzidos através dele, né? Porque não existe. É raio de raiva, de ódio, de frustração. A pessoa vive, como diz o saudoso professor Clóvis, né? Você chama happy hour que horas? Que horas que é o seu happy hour? É só final de semana? Porque se for só o final de semana, você está vivendo em prol de um dia, de 2 dias, para aqueles que têm o sábado e o domingo. E a pessoa que vive assim, ela não descobriu o propósito dela. Eu não estou dizendo que eu iria trabalhar 24 horas por dia dando aula, porque eu não vou conseguir. E também porque eu preciso. A sala de aula ela não é só o ambiente institucional. No meu caso, o Senac, os seminários. A sala de aula ela é todo o ambiente. Então, quando eu estou num almoço de família ali, tem algum assunto que eu posso contribuir, que não seja a discussão política de esquerda e direita, né? Que aí vai dar briga. Essa parte eu fujo também. Que aí vai dar briga, até porque as pessoas nem sabem o que é esquerda e direita de verdade. A noção política no Brasil hoje não dá nem pra gente vislumbrar, assim, um esquerdismo ou uma direita. O que a gente vê hoje é mais uma mistura de uma cópia daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, mas aí é outro assunto, né? Mas eu sempre falo que é a mão do relógio, viu, Marcos? Você fala uma confusão, a mão do relógio. Não, quando alguém você fala esquerda e direita, o pessoal já pensa em política. Então fala a mão do relógio, vira para a mão do relógio. Quando alguém me pergunta assim, se é de esquerda ou de direita, eu falo, depende de onde eu sento. Dependendo do lugar onde eu sentar, eu posso ser de direita ou eu posso ser de esquerda.
porque essa questão ela é muito contextual, né? As pessoas elas pegam termos e elas jogam assim. Igual você salientou, e é importante a gente falar, quando a pessoa fala, são dois cristãos falando, então o foco do propósito vai ser só falando sobre o que o cristianismo acredita como propósito, e não é verdade, porque, por exemplo, lá no Oriente, a noção que eles têm de propósito, ela está bem mais próxima, na prática, né, o que eles vivem, está bem mais próxima do que a Bíblia ensina, do que propriamente que a maioria dos cristãos eles vivem. Porque o Com propósito para certeza. eles era viver para Deus. Então, quando um budista, por exemplo, ele fala sobre o respeito aos animais, ele fala sobre o respeito ao outro, o Atma, o Deus, a centelha do divino que tem dentro do outro, ele está aplicando o princípio do evangelho sem saber, que é amar o próximo como a ti mesmo. Quando acontece de um muçulmano, que as pessoas às vezes elas demonizam o muçulmano, né? Meu Deus, se eu ver um muçulmano aqui agora passando na rua com uma mala, segurando uma mala, ele está com uma bomba, ele vai explodir tudo. E isso é generalizar, porque são partes bem extremas do islamismo que agem dessa forma. No Brasil, tem mais de 3 milhões de muçulmanos confessos e nunca aconteceu um atentado terrorista no Brasil. E para o muçulmano, tudo que ele faz é uma veneração, é uma adoração a Allah, que é simplesmente Deus no árabe, né? Só uma troca de palavras aí. Então toda e qualquer religião sadia, porque existem religiões que realmente não são sadias, toda e qualquer religião sadia, ela traz essa noção de propósito, com uma ou outro nuance diferente de aplicação, mas ela fala sobre o propósito que é algo maior do que a pessoa. Então o meu propósito ele é maior do que a minha pessoa. O propósito do professor Edson é maior do que ele. Quando o seu propósito Com realmente certeza. você descobre e percebe que ele é maior do que você, não tem outra opção senão você viver pelo seu propósito. Porque quando você desvia, né, o eis ali, o para, o em direção a do grego, quando você desvia dessa direção, dessa seta, dessa reta, você vai ficar triste, você vai ficar frustrado, porque você não foi criado para viver, para fazer aquilo. Não adianta. Quando a gente olha para a Bíblia, principalmente para o Antigo Testamento, nós vemos os chamados de cada um dos heróis da fé. Eu gosto muito do chamado de Jeremias, porque Jeremias ele é meio que chamado meio ao deserto novo, né? Porque todos eles são chamados numa idade mais nova, um ou outro que é chamado um pouco mais velho, e ele não sabia para onde ir. E Deus simplesmente aponta. Perdidinho. E Deus aponta e ele segue. Aí eu fico imaginando, né? Hoje a gente procura, é extremamente importante, porque nós temos essas ferramentas, então devemos usar os testes vocacionais, né, Edson? Nós procuramos os coaches, os profissionais que são importantíssimos e que Deus usa essas pessoas para nos ajudar a descobrir o nosso propósito, mas os camaradas no passado, às vezes era uma panela que virava para o lado norte, que caía para o lado norte e ele seguia. Era o vento que soprava mais para um lado do que para o outro, ele via como uma direção, o eis, né, ou em direção para de Deus, e ele seguia. E hoje as pessoas, você conversa, várias pessoas falam com ela, várias pessoas são usadas por Deus para falar com ela. Olha, essa profissão que você está seguindo não tem nada a ver com você. Você não percebeu o quanto você está triste fazendo isso? O quanto que isso não te traz satisfação? O quanto que isso não torna o seu dia melhor? O quanto que o happy hour ele se torna só o final de semana e você não tem dias e horas felizes no trabalho? Larga essa profissão, vai buscar o que você realmente acredita. E aí nós como professores, né, por termos uma visão já de sala de aula e termos orientados vários alunos ao longo desse tempo, de uma forma ou de outra nós desenvolvemos essa perspicácia, né, para enxergar características naquele aluno que demonstram que uma determinada profissão com certeza tem a ver com ele e outras não. E aquele aluno fala, não, professor, não concordo, não é assim. Os caras no passado bastava Deus um vento soprar e aquele vento mostrar uma direção e eles seguiam. Ele Bastava já entendia, né, Marcos? E eles entendiam, bastava o profeta, igual foi no caso de Davi, o profeta chegar para Davi e o profeta falar, o profeta ungir Davi, aquilo ali fica guardado dentro do coração de Davi e demorar muito tempo para Davi ainda se tornar rei, né? Eu fico pensando que não passou na cabeça dele ao longo desse tempo. Se fosse na minha cabeça, eu seria um pouco incrédulo, assim, confesso que eu iria falar, eu ser rei de Israel?
Como assim? Minha Eu, família, pequenininho, eu, desse tamanho. pastorzinho de ovelha, Pastorzinho aquele de meu irmão ovelha. grandão, pô, fortão. Pois é, fedendo a esterco, como assim um rei fedendo a esterco? Não, não é possível. Mas Davi não, né? Davi internalizou aquilo ali, acreditou naquilo ali, e quando chegou o momento certo do propósito dele se revelar, ele agarrou com todas as forças, não é à toa que foi o maior rei de Israel, e que a linhagem de Jesus vem através de Davi, né? E quando a gente fala sobre os propósitos, a gente precisa entender muito isso, a gente precisa pensar que o meu propósito me faz uma pessoa melhor, mas também ele torna as pessoas que estão ao meu redor, e às vezes até outras que eu vou atingir, que estão longe, Melhor também. melhores também. Se o seu propósito ele não faz Perfeito. isso, você não encontrou o seu propósito. E aí eu não quero dizer que todos têm que ser professores, que vão influenciar, acredita-se, né, uma quantidade maior de pessoas, todos precisam ser influenciadores digitais, porque honestamente eu acho que a maior parte dos influenciadores digitais hoje, eles não influenciam nem a eles mesmos. Esse reality show, né, o famoso BBB que está passando agora, ele coloca em xeque o que muitos desses influenciadores digitais eles pregam, eles apregoam em suas redes sociais, mas quando eles são colocados a viver a vida real, sob pressão, eles não conseguem aplicar aquilo que eles ensinam. E aí o herói dessas pessoas acaba caindo por terra, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente idealiza o nosso propósito em cima do propósito do outro. Deus ele tem um O que você propósito para falou cada aí, um. o que você falou aí, Marcos, assim, até levando em consideração tudo que a gente já viu, já fez, né? Eu sempre falo em sala de aula, assim, o professor, ele funciona como se fosse um farol, né? Sim. Ele é uma ponte entre você e o seu propósito. Só que às vezes a ponte e o farol precisam de uma limpeza. Nós também somos munidos e transformados, né, por aqueles que passam por Sim. nós. Então a gente também começa a enxergar o seu propósito diante daquilo que você também constrói em nós. Então, se a gente estivesse aqui, né, na aula, a gente falaria para você assim, quais são os assuntos que te chamam a atenção com mais frequência, quais imagens que te chamam a atenção com mais frequência, quais os filmes que você mais se interessa, que você gosta de assistir, né? Você consegue, o que você tem mais buscado nas redes sociais, quais os livros e revistas, se você lê, né, que você tem mais se afeiçoado. E aí a gente falaria, agora você pega tudo isso aí, põe num pacote e fala pra gente assim, o que tudo isso tem em comum, né? Então, o que tudo isso aqui tem em comum? Tem um assunto em comum? Tem um tema em comum entre tudo isso daqui? Então, começa a olhar para esse caminho, né? Esse pode ser o seu propósito. Quando você fala de Davi, a gente traz isso para a nossa vida, você que está nos assistindo, você que vai assistir essa gravação depois, o que a gente quer trazer para você é que você nasceu para ser feliz. Você nasceu, né, com seu propósito já designado. Talvez você esteja sofrendo, passando por um processo difícil, porque você não entendeu como cumprir o seu propósito. Você ainda não acertou o lugar para você cumprir o seu propósito. E tá tudo certo, né? Tem uma frase aí que o professor Fatarelli fala muito, eu concordo bastante com essa frase do Felipão. Ele fala assim, ó, mudar você pode, você não pode parar. Uhum. Né? Então, assim, você não pode paralisar. Né? Até uma outra aula que a gente dá muito de liderança, de gestão de conflitos, a gente fala assim, ó, o medo, para muitos, é um inimigo. Para alguns, cara, ele é um auxiliador. Por quê? O medo que te dá limite, ele é bom. O medo que te mostra possibilidades, ele é bom. O ruim é o medo que te paralisa. Então, o que o Fata sempre fala é assim, ó, você não encontrou o curso que você gostaria? Cara, muda de curso. Ah, professor, essa faculdade eu não estou feliz. Muda de faculdade, muda de curso. Ah, professor, esse trabalho não tá legal. Muda de trabalho. O que não pode, gente, é parar. Você tem um propósito já designado. Né? Você pode ser feliz, você nasceu para ser feliz, você não nasceu para ficar sofrendo o tempo todo, né? Pelo amor de Deus, encontra o seu caminho, como que você vai cumprir o seu propósito. E o que o Marcos falou, você não vai cumprir o seu propósito fazendo o que eu faço. Eu sempre falo aqui em casa que dar aula para mim, né, ser docente, não é só ser docente, para mim isso é um ministério, cara. Uhum. Porque, Marcos, o que eu atendo de aluno aqui, professor, eu estou depressivo, professor, eu quero tirar minha vida, professor, o que eu faço? Professor, eu estou perdido, eu vou sair de casa. Né? Gente, assim, é o tempo todo. Vou dizer para você
que a métrica, cara, assim, meus indicadores aqui é de 2 a 3 por semana. Né? E assim, e glória a Deus que a gente consegue dar um norte para a grande maioria, né? E assim, e esse norte qual que é? Cara, dependendo do nível, do estágio que você tá, é procurar um profissional da saúde, né? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né? A gente até consegue fazer um aconselhamento, né, cristão, um aconselhamento, né, pastoral aqui, assim, né, Marquinhos? Mas assim, gente, precisa, às vezes o nível que você está precisa de uma intervenção médica, né, medicamentosa, mas que legal que eles têm visto a gente como esse farol e como essa ponte, né? Então, o propósito de vocês está designado, o professor precisa encontrar, né? De novo, aqui no Instagram a gente tem um tempo determinado, a gente não consegue vagar muito, mas até aqui eu acho que a construção já foi excelente, muito prazerosa, né? Só de saber o caminho aí, a trajetória do Marcos, a gente já percebeu o quanto, né, a gente também penou. De novo, eu vim do mercado corporativo, vim para o setor público, e aí estou na educação. E eu sempre falo, se eu tivesse descoberto o mundo acadêmico, né, a educação, antes, então aqui, eu já tinha a vocação, igual o Marcos, eu tinha a vocação, né, mas eu não estava no meio, né, no lugar certo para cumprir o meu propósito. Se eu tivesse descoberto a educação antes, esse mundo acadêmico, vou te falar, eu tinha errado muito menos na vida. Porque a educação nos faz refletir por um prisma diferente, né? Então, esse projeto educacional, e o Senac nos permite muito isso, né? Da gente trabalhar a transformação do aluno como pessoa, como ser humano, como cidadão, né? Por isso que a educação é um ato político também, né? Tá? Então, é toda essa contextualização que a gente faz. Edgar Morin fala isso também, né, Marquinhos? Ele fala que é complexo, mas o complexo para a gente não é difícil. O complexo para a gente é tecer tudo isso que é diferente junto. Como que a gente tece tudo isso junto? Né? É essa complexidade que Edgar Morin traz para a gente e que a gente tenta praticar na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Então, gente, fiquem à vontade para rever o vídeo. De novo, mandem as perguntas aí que vocês tenham, as dúvidas. Se você acha legal, de repente, a gente fechar uma sala aí, né, e falar sobre propósito, até para vocês terem prática, a gente levar uma ferramenta para você anotar. Né? Eu tenho essa ferramenta aqui, né, que eu fiz comigo, que eu fiz com outras pessoas. Né? Então, assim, a gente disponibiliza também para você parar um dia na tua casa aí e você se autoavaliar, né, fazer uma introspecção, né, fazer seu intrapessoal e tentar descobrir esse seu caminho, dar os seus passos e se descobrindo. A vida é uma modelagem, né? A vida é modelagem. A gente está trocando o pneu do carro com ele andando todo dia, o tempo todo, né? E vai ter dia bom, vai ter dia ruim, né? Mas em todos eles, o Senhor é conosco. Então, gente, quanto a isso, fiquem super tranquilos. Marquinho, suas considerações aí finais, que já já o Insta manda a gente embora. Nos derruba. E a gente tem que fazer a nossa foto, hein? Nossa pois foto é. aqui. Então, é que quando a gente fala sobre propósito, é importante você pensar que o propósito ele é seu, ele não é meu, ele não é do professor Edson, né? Você tem que descobrir o seu propósito. Como que eu faço para descobrir o meu propósito? Primeiro você precisa entender para que você foi criado, né? E eu li alguns livros assim, trouxe os livros para indicar aqui, Edson, vou indicar alguns livros. Manda aí, que me ajudaram bastante. Um deles é esse aqui, do John Ortberg, que é um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, que é Eu Sendo Quem Eu Quero Ser. Não sei se deu para ver aí, ó. Eu Sendo Quem Eu Quero Ser, do John Ortberg. Legal. É um livro show, mas show mesmo, que ele faz várias perguntas e a gente aprende através de perguntas, de questionamentos, sobre por que você quer fazer o que você quer fazer, por que você faz o que você faz, hoje você não gosta. Tem um outro livro também que me ajudou bastante, que é o E Se Deus For Contra Nós, né? Que é um livro do reverendo Augusto Nicodemos, porque muitas vezes nós pensamos assim, nossa, mas a minha vida nada está dando certo, por que que nada está dando certo? Será que Deus é contra mim? E nós não paramos para pensar o quanto que os problemas e as lutas, eles nos fazem melhor. A melhor escola que existe é o deserto, né? Jesus foi levado para o deserto
E no deserto ali, ele já sabia que ele era Deus, ele já sabia de tudo que ele poderia, que ele viria a fazer, mas no deserto, para o diabo em si, para o inimigo ali que veio e contra ele, foi provado mais ainda que ele era Deus mesmo, viu? Pô, esse cara aí é Jesus, esse cara não tem como eu mexer. E o último, que é um livro que eu li até na viagem agora que eu fiz para São Paulo, é um livro bem pequenininho que eu gostei pra caramba, é esse aqui, O Ego Transformado, do Tim Keller. Show Keller. esse livro. Bem Tim pequenininho, Keller é outro nível. 40 páginas. Ele reflete muito como que o nosso ego, né, como que principalmente o nosso orgulho, ele deve ser transformado pelo evangelho. Quando eu falo evangelho, são as boas notícias, sejam boas notícias relacionadas a Cristo, sejam boas notícias relacionadas ao reino, ou sejam boas notícias relacionadas ao dia a dia mesmo, né? Que as pessoas têm a mania de dividir, né? A vida cristã e a vida secular. Para o cristão não tem vida secular. Não tem, não O cristão, existe. o ministério é 24 horas por dia, né? Em casa, é no trabalho, é também na igreja. A igreja é só uma extensão. Se a gente buscar viver o nosso propósito apenas 2 horinhas no dia ou 2 horinhas no final de semana, a gente também não está vivendo o nosso propósito. É legal A gente padece. é interessante a gente deixar isso aí, esse pensamento. Então, o propósito, ele é seu, ele não é meu, ele não é do professor Edson. Você precisa descobrir qual é o seu propósito. Quando você descobrir o seu propósito, utilize ferramentas para que, através dessas ferramentas, você melhore como pessoa e você continue alcançando o seu propósito. Amém. Marquinhos, obrigado pelo privilégio aí, pelas indicações. Ó, se você que gosta da parte oriental aí, vou indicar um livro, Descobrindo o Seu Ikigai. Seu Ikigai é descobrindo a sua razão de ser. Né? Também é um livro que vem dos japoneses aí, mas muito bacana, né? E o que o Marquinhos falou, tem muita coisa oriental que revela Cristo, que revela o Evangelho, e assim, eles não sabem ou não conhecem, né? Ou não tiveram essa intenção, mas talvez porque a gente sempre está olhando pelas lentes, né? Pela cosmovisão cristã reformada que a gente consegue encontrar, né? Por exemplo, no filme Soul, né? Muita coisa ali de Deus, enquanto outros olham coisas mais negativas, né? Eu vi coisa muito positiva, não vi nada de pecado no filme, muito pelo contrário, estou indicando para todo mundo, né? Então, que Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês, ficaram conosco até agora, foi muito bom. E se vocês gostaram, compartilhem, vou deixar gravado no IGTV, deixar gravado lá no canal, depois eu mando para o Marquinhos colocar no canal dele lá também, tá? E Marquinhos, até a próxima, né? Abraço, quando vier para São Paulo, vamos tomar o nosso cafézão junto aqui, tô devendo café, pode deixar. Vamos sim. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus, viu? Um bom final de semana. Igualmente. E ó, cumpra seu propósito no final de semana também, hein? Importante. Um abraço. Falou, Marquinhos. Falou, Edson. Gente, fiquem com Deus, obrigado mais uma vez. Foi uma manhã assim excelente, extraordinária. Nós amamos estar com vocês, né? E de novo, se você quiser conhecer um pouco mais, aprofundar na questão de propósito, manda uma mensagem para a gente no privado. Nós temos ferramentas, né? Como o Marquinhos bem disse aqui, usem as ferramentas, inclusive as vocacionais. Depois a gente junta tudo num pacote, né? Pede a direção que ela vem. Tá? Um abraço no coração, obrigado por todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.